Olá, arianos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura para Áries, para outubro, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Lembrando que é uma leitura geral, então vocês precisam adaptar. Eu vou ter uma novidade, eu vou fazer a leitura como eu sempre faço, todo mês. Só que aí eu vou ter uma leitura estendida, que eu vou deixar disponível aí no link, aqui na descrição e também no primeiro comentário. E esse link você pode adquirir ela completa, porque aí eu me aprofundo, né? Na questão do dinheiro, trabalho e relacionamento. Aí pelo link, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu não tenho mais a monetização no canal, eu tirei por questões de problemas. Uma hora eu faço um vídeo falando sobre o que anda acontecendo. É que eu sou do tipo que gosta de falar de coisa chata, eu gosto de falar de coisa legal. Mas é uma maneira que você tem de me apoiar, tá? Por que eu não abro membros aqui? Porque todas as vezes que eu abri, eu tive problema, eu tive que fechar. Então, não sei qual é o problema. Eu tenho provas, né, dos problemas. Então, assim, enfim, que sempre tem o pessoal com narrativas, né, enchendo o saco. Mas é isso, tá? No final das contas também a gente acaba nem vendo a cor do dinheiro, gente. Não sei pra onde vai, de verdade. Então, como não quero ser nenhuma influencer, e o objetivo não é ter 1 milhão de seguidores, efetivamente, mas é ter um público fiel. Então, eu vou fazer essa leitura como vocês sempre recebem. Não vamos tirar nada do que vocês já recebem aqui. Só que tem essa complementação, se você quiser me dar um apoio, tá? A complementação da leitura, ela custa R$10, tá bom? É isso, vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. E ali vai estar só a complementação mesmo, tá? Você vai poder baixar essa complementação do vídeo. No fundo, vai servir como um resumo, né? No final das contas, porque no final da leitura eu sempre faço um apanhado do que aconteceu, né? Por que eu não ponho tudo junto? Pra não ter risco, né, gente? Infelizmente, da pessoa pegar o vídeo e colocar como se fosse dela na internet. Então, é por causa disso, tá bom? Mas fica aí. Como não dá pra ser um streaming, né? É pra fazer download, então é isso. Vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. As trevas estão complicadas, né, gente? Percebi acho que junho, mas eu acho que o ápice foi em agosto, tá? Vamos lá, então. Vamos ver o que a gente tem pra Áries, outubro. Rei de paus no elemento terra. É uma carta que representa muita energia, muito mesmo, a energia do signo de Áries, tá? Aliás, os signos de fogo como um todo. Só que não favorece esse terra, tá? Vamos tentar entender por quê. O terra, para quem chegou agora, fala de dinheiro, trabalho, compromissos de relacionamento, saúde física e o tempo. Até um cliente meu que compra... Eu tenho meus clientes fixos, né, que compram sempre numa data ali, ou na Revolução Solar, ou no final do ano, às vezes 2 vezes por ano compra, cada 6 meses, enfim. E ele até me perguntou assim, eu posso ver até o final de 2026? Eu vou falar uma coisa pra vocês, o que importa é a mutação do processo. Pode acontecer final de 2025 ou 2026, por exemplo, tá? Estamos falando das questões principais. A questão não é o tempo passar e as coisas se resolverem. São os movimentos que precisam acontecer, tá? Então, se você quiser tirar só os 4 elementos, por exemplo, e usar como referência, por isso que eu tiro os 4 elementos, você pode. Você usa os 4 elementos como uma ferramenta para você tentar desbloquear, tá? Ok. O Rei de Paus, uma carta de fogo. Quando sai o elemento fogo no terra, o que é o terra? Tudo aquilo que eu falei, que eu simplifiquei, mas é o seu cotidiano, é o que tá rolando aqui, é nosso 3D. Você veio aqui para ver o que vai acontecer no terra. E quando a gente fala quando a gente não fala assim, quando o dia foi muito corrido, não precisa ter sido ruim, mas ele foi muito, muito tenso, corrido, a gente fala, nossa, hoje foi fogo. Não necessariamente ele tenha sido ruim, mas mostra um outubro bastante intenso, tá? Onde a sua participação nesse intenso é bastante forte, né? Temos um Rei de Paus aqui, mas a gente vai tentar entender melhor isso. Elemento fogo, saiu 4 de paus, você é realmente protagonista desse fogo que tá rolando aqui. Às vezes você resolveu tomar ação aí sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, e resolveu fazer algo diferente, então as coisas estão bastante agitadas, tá?
já temos 2 cartas de fogo, então tá confirmando que é um mês. O fogo vai falar de ação, de poder, de mudança, né? Pode falar de conflito? Sim. Quando a gente tem muita gente com elemento fogo ali, se não tem um água ali, se não tem alguma coisa para controlar, pode ser ruim, tá? Porque o fogo é um elemento muito intenso, importante, representa o poder, mas vocês sabem que quando alguém, né? Qual é o problema da síndrome do pequeno poder? Porque o poder corrompe, né? Então, vocês têm que saber lidar com o poder de vocês, acho que é de vocês esse poder, ou o poder de alguém, tá? O 4 de paus tá falando do quê? O 4 de paus tá falando do fogo. O fogo, para quem chegou agora, vai falar de desejo, de decisões, ações, fala também da espiritualidade, mas depois a gente tira mais uma carta para espiritualidade. Fala também da força de vontade. Vocês estão cheios de vontade aqui em outubro, tá? E o desejo é o que com o 4 de paus? Eu tenho desejo, de alguma forma, de começar a me estruturar, tá? O 4 fala da estruturação. Só que o 4 de paus é uma estruturação dinâmica. Olha, eu quero começar, no mínimo, tá nessa correria toda, mas ter prazer também. Então, de repente, você fala assim, olha, não quero só saber de ter... não quero estar me sentindo amarrada, né? Eu quero buscar a minha construção no meu dia a dia, os meus sonhos, a minha estabilidade, mas eu quero também, tem um quê de divertimento aqui, de você poder curtir, de você estar em harmonia. Então, por exemplo, às vezes você está num lugar, você ganha muito dinheiro, mas você já não tem mais prazer de estar ali, então você vai tomar ação a respeito disso. Ou você revê seus conceitos e fala, bom, você quer saber? De repente aqui, deixa eu ver direito essa situação para ver se eu curto mais. De repente você começa a se envolver mais com as pessoas, né? Às vezes você vai ter mais prazer com isso. Mas tem a questão de você se movimentar no sentido, sim, estou buscando esse terra, essa manifestação, essa estabilidade ou este relacionamento, mas eu quero também ter prazer. Para quem tem relacionamento aqui, eu quero muito essa estabilidade que a gente tem junto, ou eu estou buscando muito uma estabilidade. De repente você está conhecendo alguém, tá legal, essa pessoa de certa forma te traz essa estabilidade, mas você não quer uma coisa xoxa, tá? É isso. Você não quer uma coisa que tá me trazendo estabilidade, até porque não é a cara de Áries isso, né? Signos de fogo, eles costumam ter o fogo consome, né? Você quer movimento, tá? Mas tá favorecido aqui pra vocês tomando uma ação nesse sentido, tá? Pode ser que, se você toma uma ação, nem tudo você concretiza, claro, no mês de outubro, né? As coisas, você vai tomar uma ação de mudar, por exemplo, seu relacionamento, é claro que ele vai trazer essa movimentação traz um pouco de... pode trazer tensão, mas pode trazer também um pouco de bagunça. Você resolveu, sei lá, vocês resolveram mudar a casa de vocês, ou vocês resolveram entrar numa nova fase desse relacionamento. Então, vocês estão correndo atrás disso, né? Vamos falar assim? Nessa correria, o dia a dia tá... Como a gente brincou, hoje tá fogo. Pode estar para bom ou para mal, né? Então, eu não vi nada de mal até agora, tá? Mas não vou... vou esperar as cartas. Cavaleiro de Ouros no elemento ar. E o elemento ar vai falar daquilo que você projeta, tá? O que eu projetei para outubro, tá? Ou até final do ano e você quer tomar ação em outubro. Eu sinto que o elemento ar, ele fica bem com o próprio elemento ar, que é a carta de espadas, ou com a carta de fogo, porque são elementos que se favorecem. O elemento terra não favorece o elemento ar, por quê? O elemento terra, às vezes, ele é necessário, claro. O elemento terra no ar é como se fosse o raciocínio. Ele não tem nada a ver com a parte criativa, nem tem a ver com essa conexão com Deus. Ele é um processo muito comum, às vezes ele é necessário para o nosso dia a dia, tá? De repente também você está aqui em várias relações, mas você não está conseguindo se estabelecer em nenhuma delas. Aí de repente você abre os olhos em outubro, você fala assim, ou vem pensando sobre isso, não, preciso começar a construir algo aqui um pouco mais sólido. Pode ser isso também, né? Você começa a ter essas ações no sentido de construir algo mais sólido. Às vezes você tem um monte de amigo aí, vai. De repente vocês são super sociáveis. Só que bateu aí você teve um problema, de repente você mora sozinho ou sozinha, você mora numa cidade grande, de repente um monte de amigo. Aí bateu uma dor de barriga aí. Aí você precisa de ajuda, né? É muito comum, vamos supor, você tá doente. Quem é que estava ali pra você? Quem é que estava ali pra você? Ninguém foi ali, né? Pelo menos, sei lá, te dar um apoio. Gente, você quer saber se uma pessoa realmente se importa com você? É se você tiver uma dor de cabeça, porque quando a gente tá doente, o certo é a gente cuidar ou ter pessoas que cuidem da gente, tá? Isso é muito importante.
entende? E aí é que a gente vê quem realmente se importa ou não com a gente. Ah, não, porque apoio moral não adianta nada, né? Vamos supor que você tá com 40 graus de febre. Ah, força aí. Faz uma sopinha. Pô, você nem consegue andar. Como é que você faz uma sopinha? Entende? Tá entendendo? Então, assim, dentro das relações é necessário nutrição. Então, eu acho que tá rolando um pouco aqui, assim. De repente você fala, olha, eu tenho muitos relacionamentos, mas nenhum me nutre. Nenhum realmente tá lá mais, né, tá mais profundo. E aí na sua mente, quando você tem essa mente no terra, você vai começar a esmiuçar essas pequenas coisas e você vai começar a focar o seu pensamento no que? Cavaleiro de Ouro, você vai falar de um processo de construção, de buscar terras férteis, né? Você vai começar a fazer um movimento nesse sentido. Talvez você comece assim, não de maneira super explícita, a selecionar melhor o que você quer fazer, tomar ação no sentido de buscar pessoas, aí esse quadro de paus também vai fazer bastante sentido, que tragam estabilidade para você, que te ajude, né? Ó, a carta do louco nas relações. Olha como é importante a questão do relacionamento, e saiu o arcano maior. Vivi, por que é importante? Porque você quer? Não, porque eu queria um sistema, gente. Por que eu queria um sistema que tem... É como se fosse a prova dos 9. Para a gente não cair aqui, né? Vamos supor, eu tenho problema com alguém de Áries. E aí o meu espírito. Não acontece isso, acontece em todo lugar, acontece em tudo, acontece. Desculpa aí quem for de RH em RH, nós somos falíveis, né? Então, para a gente poder, a gente mesmo fazer a prova dos 9 e falar: opa, peraí, por mais que eu não goste dessa pessoa, tá bom para ela, né? Eu tenho que engolir isso, acabou, tá entendendo? Eu nem penso nisso porque, na verdade, no meu caso, eu tenho um irmão de Áries, né? Eu, na verdade, até toda vez que eu leio um signo, tem algumas pessoas de Áries que eu conheço. Vem essas pessoas de alguma forma na minha mente, né? Não tô lendo pra elas, algumas eu nem converso assim, perdi o contato, mas elas vêm na minha mente, tá? A verdade é essa, tá? Então, só pra vocês saberem. Então, eu falo aqui, a gente mata a cobra e mostra o pau. Não sei se isso pode se falar hoje em dia também, mas a questão é que o louco é o arcano maior. O que é o arcano maior? Não me interessa se você quer, se você não quer. Não, Deus falando, só, problema seu, ó. Chegou o momento de você resolver essa questão aqui, tá? E o arcano maior é aquilo que vai puxar. Tá? Você podia ter saído com vários arcanos maiores, então realmente o universo estava agindo como um todo na sua vida. Mas aqui está agindo principalmente no campo dos relacionamentos. Então, o elemento água vai falar dos seus relacionamentos e vai falar do seu aspecto interno. O seu aspecto interno favorece ou não os seus relacionamentos e os seus relacionamentos favorecem ou não o seu aspecto interno. São coisas que estão ligadas, né? Não, mas a gente tem que estar sempre bem. Mas a gente é humano, então a gente está no terra. Se a gente tem terra, a gente precisa de contato. Ok? Se esses contatos não estão legais, que nem uma eletricidade. Se ali tá tendo curto, tá tendo fuga de corrente, vai dar ruim, entende? Dá problema isso, tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de contato com as pessoas, ok? Beleza, se você vai ser super íntimo, se você tem um relacionamento íntimo, são outros 500. Você pode ter outros relacionamentos, até em termos de comunidade, tá? O louco traz o que no elemento água? O louco traz o novo, essa coisa de ter fé, né? E claro que o 22... que quando a gente soma aqui, o louco não é zero. É o 22, porque zero somado com qualquer coisa não muda nada. E o louco tem um peso. Então, a gente usa como 22. O 22 é o 4, tá? Também. E aí, o 4 é a carta do imperador, que fala muito de vocês. Então, sim, tem um aspecto interno de vocês. Tem um desconforto aqui. Pode ter rolado alguma coisa aí, agosto, setembro. Você falou, caramba, né? Eu falei pra vocês, me deu uma dor de barriga. Não tinha uma pessoa pra me ajudar. Aí, de repente, quando você tá bem, tem um monte de amigo ali. Pode ser que você esteja um pouco com esse sentimento, né? Não é um sentimento assim, de abandono. Não é. Você não tá rolando esse... Muito pelo contrário, sinto vocês bastante fortes nesse sentido. Você sabe muito bem o que tá rolando, você não tem drama nenhum aqui, tá? Pelo menos até agora. Pelo menos no bojo da coisa, não tem, né? Pode ser que ali, num aspecto um pouco mais específico, talvez a gente vai ver mais cartas. Mas o louco é essa vontade de tomar uma ação em relação às pessoas, no sentido realmente o quê? De trazer algo que seja concreto, o 4, e que seja realmente mais estável, tá? E você achou que de repente você estava com um monte de gente, você estava firme, e você viu que você estava numa areia movediça, sabe? Então, é mais ou menos isso, tá? Eu vou pôr aqui do lado. Quem quiser fazer uma leitura particular comigo, também tem o meu site aí e os meus contatos.
Eu vou refutar, porque tem muitas tarólogas, porque eu leio junto, eu já li online, tá, gente? Às vezes às vezes é 80%, você vem querendo saber uma coisa, e às vezes não é o que vai sair uma coisa que você não queria saber, ou que você não queria ouvir. Até você já sabia disso, mas você foi para ver se ia acontecer o contrário, aí o destino mostra que vai acontecer exatamente aquilo que você já sabia. A pessoa fica, que a gente chama de sequestro de amígdala, ela não consegue fazer outra pergunta, ela pergunta 1000 vezes a mesma coisa. E sai 1000 vezes a mesma coisa. É super desgastante, às vezes você tá lendo, a pessoa te interrompe. Por quê? Porque ela tá muito ansiosa. Outra coisa, tarô não serve se você tá ansioso. Sabe o que você faz? Você tá muito próximo de acontecer alguma coisa? Você agarra a sua fé, reze. É isso que você tem que fazer. Que com Deus você tá com tudo. Você se conecte ao máximo. Você não sabe direito? Vai com Deus, porque na última hora tudo pode mudar mesmo. O que muda? Sua fé. Porque na hora da tensão, tá todo mundo... Claro que alguém que tem mais preparo pode aguentar mais que você uma pressão. Mas com Deus, sempre essa balança, ela muda, né? Então, é isso que eu tenho para falar. Agora, quem quiser fazer uma leitura comigo, eu mando o vídeo. É importante porque você pode refletir. Por que é importante você refletir sobre as perguntas? Porque às vezes as pessoas não sabem o que perguntar. Ou elas fazem perguntas que na verdade elas estão matando uma pergunta na outra. Já aconteceu isso. E antes de eu fazer a leitura, eu falei com a pessoa mudou a pergunta. Expliquei para ela que, olha, essa pergunta uma mata a outra, né? Você não quer fazer desse jeito? A pessoa falou, puxa, faz assim. A gente tem que usar sempre... eu estava vendo ontem, lendo um livro, e depois acabei chegando nessa frase do Santo Agostinho, que é dele, na verdade, ele veio antes da outra que eu conheci, né? Crer para compreender e compreender para crer. Crer para compreender é porque, no final das contas, aquilo que é intangível, a gente tem que ter uma abertura mental. Então, você tem que crer antes. E aí, quando você abre a sua mente, você vai poder compreender. Isso, e aí, o compreender para crer eu falo que é ter a prova dos 9, né? É você falar, caramba, estava certo mesmo, ó, faz sentido. Então, esse caminho que passa pelo crivo da racionalidade, né? Dessa visão, dessa estruturação para a gente, é importante, tá? Para fechar esse ciclo e você realmente ter uma conexão com o divino. Nem sei porque eu falei isso, gente, é bom. De repente serviu para alguém, tá? Vamos lá, então é isso, tá certo? Então, às vezes você tem que entender que tem uma mensagem ali que eu quis dizer. Você tem que raciocinar um pouco sobre o que está acontecendo. Às vezes são coisas, às vezes chegam pessoas com questões até meio óbvias, mas é óbvio pra gente que tá de fora, né? Pra pessoa não é, porque ela tem o aspecto emocional dela lá envolvido, tá? Mas é muito importante você pensar de uma maneira um pouco mais de fora, como terceira pessoa, sobre a sua própria vida. Tá? Porque vai permitir que você melhore muitas coisas simples aí, tá? Bom, corpo, 6 de ouros. O corpo, estamos falando da energia física. O 6 de ouros fala de equilíbrio, tá? Então, eu não vejo nenhum problema. Não vou me aprofundar muito na questão, porque não é uma carta efetivamente negativa. Muito pelo contrário, tá? Mente, a temperança. A temperança na mente é uma carta que saiu para vocês, o Cavaleiro de Ouros. É uma carta que vocês estão ponderando sobre as coisas, faz sentido com o que a gente falou, tem muito a ver com as suas relações. Pode ser relações profissionais também, tá? Relações íntimas. Você tá sempre ajudando todo mundo e tal, e na hora que você precisou ali no trabalho, cadê? Você sempre ajudou todo mundo, de repente você saiu, você precisa de uma indicação, cadê a ajuda? Porque, gente do céu, o ser humano, por isso que eu falo, é muita gente boa. Só que é só você sair no trânsito para você ver que não tem tanta gente boa assim, que a gente é muito egoísta, né, imediatista. E também a hora que você sai um pouco ali desse núcleo. Porque a oração que muita gente faz venha a nós, mas ao vosso reino nada, tá? Então, a temperança está ressaltando essa ideia de ponderar sobre as coisas, tá? Na espiritualidade, o 9 de paus fala de você não perder a fé, tá? O 9 de paus quando parece tudo escuro, eu falo, não, Deus está lá em escuridão também, tá? O que é Deus estar na escuridão? Ele só não tá... Foi interessante porque desde ontem que eu tô ouvindo alguns ensinamentos,
e nesse ensinamento ele falou dessa coisa do oculto, é um rabino que eu acompanho. Alguns devem conhecer aqui, é o Yair Alon. E aí ele fala dessa coisa hoje ele falou do Sol e da Lua, e ontem ele também tinha falado do poder oculto. Porque muitas vezes igual a gente sai da faculdade, ali o professor estava orientando a gente, depois a gente está, vamos supor, já passou da fase de trainee, agora você está com você, né? Você tem que começar a pensar com a sua cabeça, entende? As pessoas estão ali ainda para te dar um apoio, mas elas não vão ficar ali com você, você tem que meio que assumir um pouco as suas, né, a sua própria espiritualidade, né? E Deus está nos cuidando no sentido de que Ele está dentro da gente o tempo inteiro, só que aqui, ao invés de ele estar ali o tempo inteiro, como se a gente fosse o nosso guarda-costas, ele está ali dentro da gente, porque essa é a ideia. Agora a gente tem que começar a cultivar Deus dentro da gente, a gente escutar lá dentro, e não ficar esperando, né? Falando, Deus me ensinou, está dentro de mim isso. E eu continuar esse caminho, entendeu? Eu continuar com o 9 de paus, não importa se aqui tá complicado, não vou ficar chateado, não vou perder minha fé. Tanto que a carta do louco é um salto de fé. Não vou perder a fé nas pessoas, nas coisas que eu acredito. Porque estou num momento aqui que parece que a coisa não tá tão favorável, né? Eu sinto que alguma coisa rolou. E deu a sensação para você de que, ó, temos algo errado, tem a ver com as relações e alguma coisa parece não tão favorável. Você perdeu sua fé? Não, meio que você está mantendo. Apesar, pode ser que você passou por algum tipo de decepção. Ou até mesmo, quando a gente tem o naipe de paus, a gente teve algum tipo de reviravolta, mas assim, algum tipo de antagonismo inesperado, até fogo amigo, né? Vamos dizer assim, de repente você foi vítima aí de fogo amigo, tá? 3 de copas aqui na questão do dinheiro, tá favorável aqui para algum tipo de celebração, algum tipo de realização no financeiro. No trabalho, 6 de copas, tá muito forte você meio que, se você tá querendo refazer, pode ser que você tivesse contatos mais sólidos, né? A internet trouxe essa ideia de que, a gente tem um monte de gente, aí no final das contas a gente não tem ninguém, né? A gente perdeu aquele grupo que a gente tinha, que você via, que você, né? Que de alguma forma era mais coeso, né? Tinha mais contato, tá? E aí o 6 de copas está falando disso, de uma retomada de algum tipo de padrão anterior que você tinha no trabalho. Pode ser que você comece a ter uma nova atitude, você tem uma atitude no trabalho onde você resgate algo que você costumava fazer. Pode ser que para alguns você procure contatos antigos, né, para te ajudar a refazer esse network. Pode ser que você volte a trabalhar com aquilo que você já fazia antes. Seja lá como for, de alguma forma vai ser bom para você, tá? E vai te trazer resultado. E ó, relacionamento, falei. Então pode ser que seja outubro mesmo, que você leva uma rasteirinha aí, ou fica claro, né, que você tá cercado de serpentes aí, né? Ó, aqui estamos falando de política, né? Aqui a gente tá falando de pessoas que têm 2 caras, entende? Como eu falei pra vocês, vem a nós, mas ao vosso reino nada. Eita, bom, vamos pegar 3 cartas para dinheiro, 3 cartas para trabalho, 3 cartas para relacionamento. Então, essa parte aqui é que vai diferenciar. Vou acabar de fazer a leitura aqui para vocês. Eu vou tirar 3 cartas para cada um. Para dinheiro, para trabalho e relacionamento. Só que depois, na estendida, eu vou completar com 9 cartas, que é como eu faço como eu faço ali no particular, tá? Vamos pegar para dinheiro. Valete de ouros. Opa, já vieram 3. Rei de paus. Tá? Que tem uma oportunidade, que de certa forma vocês estão envolvidos, vocês estão criando essa oportunidade aqui, tá? E os enamorados, que tem a ver com uma parceria, tá? Aqui no dinheiro, o dinheiro não vem só do trabalho, né? O dinheiro vem de como você administra o seu dinheiro, vem do seu trabalho, mas vem de como você administra o seu dinheiro, né? Se de repente você tá montando um negócio ou não, se você vai morar junto ou não com alguém, tá? Pra quem tava sozinho ou sozinha, talvez vocês venham pensando sobre isso, né? E que não é uma coisa prática. Viver sozinho custa mais caro, né? Um casal tem muito mais força, contanto que o casal esteja olhando para o mesmo ponto, né? Senão eles acabam se anulando, né? Muito importante ver quando você vai se envolver, seja no seu como um relacionamento profissional, seja um relacionamento pessoal, que vai envolver dinheiro, com certeza, nessa construção desse futuro, se vocês estão olhando para o mesmo ponto, para vocês poderem somar forças, né? E não anularem as próprias forças, tá bom?
Mas eu sinto aqui uma escolha, você faz uma escolha dentro de algo que é novo no seu cotidiano, que envolva dinheiro. Para quem já está numa relação, por exemplo, pode ser aqui uma nova fase relacionada a dinheiro, porque assim, tem uma certa desconfiança também aqui, né? O Sete de Espadas fala que no campo do emocional tem alguma coisa que vai te levar a tomar uma atitude. Pode ser que se for você tem um negócio, você descobre que a pessoa ali que está fazendo negócio com você, ela não é tão legal. Então talvez você queira fazer escolhas e ir para novas parcerias. Tá? Eu sinto uma atitude nova em relação a dinheiro que envolva parceria. Os namorados têm uma outra pessoa ali que vai caminhar comigo. Então, se você está escolhendo deixar alguém, ficar com alguém, as duas coisas ao mesmo tempo, deixa um grupo ou pessoas e segue em outro caminho. Tá? Eu não vou falar ainda do relacionamento, porque a gente vai tirar aqui mais cartas sobre isso, né? Sobre a questão do relacionamento. E aí, provavelmente, ela vai trazer para nós um pouco mais de alguns detalhes dessa interação. Vamos pegar aqui no profissional. Caramba, ó, já saiu os enamorados, hein? Rainha de espadas. Você tem que tomar... Pode ser que você vinha fazendo um trabalho aqui, onde o campo emocional... Pode ser um trabalho que você faz com a família, ou você tinha uma pessoa que era muito sua amiga no profissional. Só que a Rainha de Espadas, ela é super profissional no seguinte sentido, ó, não tá rolando, pode ser que essa pessoa pisou na bola, e aí você vai com a Rainha de Espadas. Qual é a diferença da Rainha de Espadas? A Rainha de Espadas é fria, não. Ela parece fria, ela conhece os sentimentos, esse é o poder dela. Ela sabe aquilo que movimenta ela sabe o que movimenta os outros, mas isso é um banco de dados para ela. Ela não vai tomar uma decisão no sentido do seu desejo. Ela vai tomar uma decisão estratégica. Ela pode usar esse conhecimento, por exemplo, para ajudar alguém a conquistar algo, porque ela pode inflamar ali o desejo em alguém, ou alguma coisa nesse sentido. Como ela pode também, o aspecto negativo com esse tipo de capacidade, ela pode criar ali, né, ser uma pessoa manipuladora no sentido negativo, né, de tirar aqui a vontade de alguém, porque ela conhece o emocional. Só que esse emocional é um banco de dados para ela. Ela usa com o pensamento, é como se ela fosse uma inteligência artificial bem avançada, né, vamos dizer assim. Ó, 5 de ouros. Aqui tem uma questão no profissional. Ou você está se afastando de alguém, ou você está mudando de trabalho, você está fazendo uma escolha aqui. Por quê? De alguma forma, esse profissional, eu não sei se é questão de dinheiro, porque no dinheiro você saiu com o 3 de copas, tá? Eu acho que você já não se envolve mais aqui, ou você começa a perceber, como eu falei para vocês. Alguém sempre promete, de repente, sempre promete para você uma promoção. Nunca acontece. Né? Ou você sente que você está sendo meio que excluído ou excluída de decisões. Assim, você sente que está indo para o escanteio. Aqui, olha, principalmente nessa carta, no tarô do Osho, ele fala do forasteiro. Então, é alguém que está olhando de fora os outros, é uma pessoa que está presa. Aqui é uma pessoa que foi banida, fala de banimento. Ela foi banida, aqui está a cidade, né, o núcleo, e eles foram banidos, eles ficam à margem, né? Então, é como se você sentisse que você está sendo colocado à margem, ou você vai tomar uma decisão, se você é dono de uma empresa, alguma coisa assim, de colocar à margem alguém. Por quê? Pode ter perdido a confiança com o 7 de espadas, tá? Bom. Vamos pegar relacionamento? 3 de paus. 3 de paus é avanço, é avançar na questão dos relacionamentos. Pode ser também conhecer pessoas novas, sim, ou avançar nas relações que você tem. As relações estão muito, muito paradas, né? A gente sabe se a coisa tá funcionando ou não. É que nem você vê um carro, nossa, tá lindo, mas vamos ligar ele, vamos ver se ele funciona, que tá parado aí faz 20 anos. Daqui, né? Daqui a pouquinho ele tá lindo por fora, mas não funciona. E um carro que não anda, não serve pra nada, não é isso? Rainha de ouros, eu não falei pra vocês sobre nutrição, e a rainha de ouros é o arquétipo da nutrição. Eu sinto que vocês querem avançar nas relações que são relações que nutrem, né? Que estão ali por você, ó. Você tá com muita vontade de reconstruir, tá? Olha, não saiu exatamente romântico isso aqui.
Pode ser que para quem já tem relacionamento há muito tempo, você vai. Alguma coisa acontece aí e você vai falar: caramba. Né, o sete de espadas, se não for dinheiro que foi roubado, não foi um engano, é alguém que te vampiriza. É alguém que tá lá, te adora, tal, só quando você tá 100%. Se você não tá legal, cadê a pessoa, tal, né? Sumiu. Que nem aquele meme lá do John Travolta, acho que é no Pulp Fiction, né? Que ele fica olhando para um lado, para o outro, cadê? Cadê? Cadê todo mundo? Tá? E o que você quer, reconstrução, sinto que você vai focar nisso, tá? O sete de espadas eu não acho que sejam vocês aqui, é vampirismo, tá? Se for na questão emocional, tá? Ou pessoas que, na verdade, não tinham nenhum compromisso com você, só tava ali usufruindo, tá bom? Certo. Agora, quem tá sozinho ou sozinha, você tá procurando, você quer reconstruir, né, a sua vida material, só que você quer resolver o que quer fazer com alguém. De repente, você tá aí, já morou sozinho, sozinha, sei lá, se você já teve relacionamento ou não, o que você quer agora é uma relação, qual é o foco dessa relação? Nutrição. Então, não vai ser paixão, nada disso. Ó, posso contar, é uma pessoa que eu sei que tá lá comigo. Se eu precisar, ela tá lá. A rainha de ouros é essa, ela tá lá. Entendeu? Por quê? Porque é exatamente a experiência oposta do sete de espadas. Né? Entende? Nesse sentido. Tá? É uma pessoa que realmente está ali, que nutre, que é benéfica, pode ser benéfica não só para o campo emocional, mas como para o campo material, tanto que sai o 8 de ouros, né? Tá? Você quer alguém que te ajude a crescer, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora na complementação? Eu vou tirar, vou completar com 9 cartas, tá? Para as 3 questões. Então, quem quiser me ajudar, o link para você acessar essa segunda fase da leitura está aqui na descrição, tá bom? O valor é simbólico de R$10 e espero que vocês gostem. Um beijo, fique com Deus e até mais.